É... Esse é um vídeo pra mim mesmo, eu acho. Eu não sei, no final dos contos eu acho que eu fico pensando demais na recepção e... Ai, que vergonha de falar sobre... De falar no geral. Mas todo dia eu vejo muita gente... Ah, inclusive, eu tô lavando louça enquanto eu gravo isso, então... Mas todo dia eu abro Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, enfim, seja o que for. E eu vejo muita gente criando um SaaS que tá recebendo US$ 10.000 por mês. Foi contratado como CEO numa Big Tech, foi um software engineer no Google. Enfim, tudo isso. E por outro lado também, eu vejo muita gente sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento de... Não falar em programação, mas de engenharia de software. Também conquistando algumas coisas insanas, fazendo produtos virais, conseguindo alguns cargos em empresas muito boas, com salários muito bons. Enfim, o ponto é, muitas dessas pessoas, pelo que eu vejo, eu posso estar muito errado, mas costumam ser jovens adultos sempre ali de 20, 25, até uns 30 anos, vai. E eu não sei, eu atualmente tenho 20 anos e não é que me desanima um pouco, mas me faz pensar muito se... Poxa, será que eu tô no caminho certo? Será que o que eu tô fazendo é bom o suficiente pra meio que competir com essa galera? Não necessariamente competir, sabe? Mas tentar chegar nesse patamar também. O que é insano pensar, porque até ano passado, no começo de 2025, eu ainda tava morando com a minha mãe. Eu tinha conseguido um emprego muito legal, inclusive tinha acabado de sair do meu segundo estágio. Primeiro ou segundo estágio, enfim. Situação meio... como que é a palavra? Enfim, ponto não é esse. E hoje em dia, eu com 20 anos, tô trabalhando como desenvolvedor iOS, sou pleno. Eu trabalho numa empresa muito legal, faço um produto muito legal. Eu me mudei e tô morando sozinho, essa aqui é minha casa. Eu tenho meu carro, faço parte do meu programa dos sonhos, que é o Apple Academy. E eu tô vivendo muito bem, eu adoro minha vida, eu adoro tudo que eu faço, a minha rotina é muito legal. Eu tenho desafios desafiadores pra resolver sempre no trabalho, com meus projetos pessoais. Tem algumas coisas que eu não gosto, gigante vício em rede social. Eu passo muito mais tempo do que eu gostaria no Twitter, no Instagram, no YouTube, sei lá, jogando. Tempo que eu acho que poderia ser utilizado melhor, sabe? E vendo essa galera nas redes sociais, criando negócios incríveis, criando empresas que, nossa, puxam muito mais dinheiro do que eu sequer imaginaria que seria possível fazer com a profissão em pouco tempo, assim, sabe? Não só isso, mas conteúdo viral também. Enfim, tudo na bolha de tecnologia sendo sendo muito grande, sendo muito rentável e dando muito certo. E eu entendo que existe o argumento de você vê as vitórias, mas não vê as derrotas, não vê os produtos que as pessoas criaram que não conseguiu nenhum usuário, não conseguiu nenhuma inscrição, que as pessoas gastaram tempo, gastaram dinheiro, às vezes perderam muita coisa na vida para investir num produto que deu certo, a gente só vê a parte que deu certo. Mas isso faz me pensar muito, sabe? Tipo, poxa, eu já alcancei muita coisa com 20 anos. Eu tô num caminho insano, assim, sabe? Eu adoro minha vida, eu adoro minha casa, eu adoro meu carro, eu adoro meu emprego, eu adoro meus amigos, eu amo minha namorada, eu amo minha família. Mas ainda existe aquele senso de urgência de... Tá, e agora o que eu faço, sabe? O que eu faço pra dar o próximo passo? Tipo, tá, beleza, eu tô ganhando X, mas como que eu posso receber o dobro disso, o triplo disso? Ou às vezes também, putz, beleza, eu tô num trabalho muito legal, mas como que eu consigo um trabalho melhor? Como que eu posso abrir uma startup? Como eu consigo um investidor? Como eu consigo os meus primeiros 10 mil de renda mensal? Como que eu faço tudo isso, sabe? E é difícil, nossa, parando pra pensar realmente no mundo real, assim, entre aspas, são pouquíssimos casos onde isso realmente dá certo. Principalmente no Brasil, país que a gente vive é extremamente pobre, onde o salário mínimo agora é R$ 1.300. Acho que vai subir agora, inclusive, eu vi um post sobre isso, não tenho certeza se é verdade. Enfim, mas num país tão pobre quanto o Brasil, em
numa profissão que é tão valorizada quanto que eu tenho, que é ser um engenheiro de software, com tanto conhecimento que eu tenho, experiência, não é querer ficar me vangloriando, afofar ego, mas, poxa, eu me considero um profissional relativamente bom, sabe? Mas como que você toma esse próximo passo? Como que você vira um dos grandes, sabe? Eu penso muito sobre isso, tipo, o Steve Jobs, por exemplo. Porra, uma gigantesca inspiração. Sei que ele não é de software, sei que ele não foi o cara que... Nossa, o maior revolucionário da história, sabe? Mas eu acho a história muito legal. Porra, ele começou a Apple da garagem dele. E falhou no começo, foi demitido da própria empresa. Enfim, tem milhares e milhares de coisas que não deram certo até darem certo. E eu fico pensando, será que eu tô no direito de... Eu não quero falar que é reclamar, sabe? Mas de ficar sempre sonhando mais alto, com o objetivo de alcançar um objetivo que nem eu sei qual que é, na verdade, sabe? Meu objetivo é o quê? É ter R$1 milhão. Meu objetivo é... Acabou a memória do meu celular por um segundo, apaguei alguns aplicativos, estamos de volta. Eu até perdi a linha, inclusive, onde eu tava. Mas o que eu faço pra ser um dos grandes, sabe? Eu não gosto da frase quero deixar um legado, porque eu acho que todo mundo deixa um legado. Você sempre vai deixar impacto na sua família, nos seus amigos, naqueles próximos de você. Todo mundo tem um legado, sabe? Mas eu acho que a pergunta fundamental é como eu posso estar satisfeito comigo mesmo. Como eu posso olhar para as minhas conquistas, ver da minha trajetória, ver tudo que eu conquistei e estar realmente orgulhoso disso, sabe? Porque eu acho que é muito fácil falar, nossa, eu tenho muito orgulho de mim mesmo, por, poxa, ter me mudado, eu moro sozinho sem a ajuda dos meus pais hoje. Por estar num curso, tá quase me graduando agora. Enfim, milhares de coisas, sabe? E eu acho que isso é não somente uma questão do mundo ao meu redor, mas principalmente do meu mundo interior, no sentido de autovalorização, autopreservação e... Eu acho que grande parte disso também é saber quantificar melhor o que eu quero pra minha vida e o que eu já alcancei até agora, no sentido... Porque, falando agora, eu me sinto muito bobo, sabe? Eu imagino que... Eu sei nem se eu vou postar isso, na verdade. E eu acho que o meu objetivo com isso é postar isso no YouTube. Caso alguém veja e... sei lá, enfim, existem pessoas que estão num ponto similar ao qual eu estou hoje na minha vida, seja a mesma idade, seja o mesmo ponto no curso, seja o mesmo ponto no trabalho, e podem olhar, tipo... Poxa, cara, não, nossa, você tem a minha vida dos sonhos. Ou, por outro lado, também, pessoas que estão no mesmo ponto também de trabalho, vida, carreira, enfim. E possam estar pensando, nossa, eu lembro quando eu estive aí, ou... Não, nossa, você tá falando muita merda. Mas... acho que uma das coisas é só fazer, sabe? É só correr atrás disso que eu quero. Esse vídeo, inclusive, eu tô gravando extremamente desconexo. Eu já esqueci o que eu falei nos últimos minutos de vídeo. Eu não sei nem em que caminho eu tô tomando. Mas é fazer as coisas. Eu acho que gravar isso enquanto eu tô lavando louça foi um dos passos que eu julguei serem necessários pra tomar um passo em direção ao caminho que eu quero seguir, sabe? Ser mais extrovertido, saber comunicar um pouco melhor o que eu sinto. Acho que no final das contas, na verdade, isso é mais pra mim mesmo, pra eu saber, pro meu cérebro finalmente, tipo, clicar assim e entender que eu não preciso ter vergonha de falar esse tipo de coisa, que eu não preciso ter vergonha dos meus apps, da minha trajetória, não preciso ter medo do que vai acontecer. Meu armazenamento acabou de novo e eu tô percebendo agora que eu acho que não foi uma boa ideia gravar isso daqui na maior resolução possível, na maior frame rate possível. Enfim, ponto eu tenho esse sentimento às vezes que tá todo mundo olhando pra mim, sabe? Não naquele sentido, ai meu Deus, os caras estão no teto, mas, não sei, me sentindo meio julgado pelos erros que eu venho a cometer, ou talvez não suprir uma expectativa, e eu sei que isso é completamente, não é mentira bem a palavra, mas uma paranoia minha, porque tudo isso é um construto da minha própria cabeça, é só os meus próprios pensamentos me sabotando, sabe? Mas isso é uma das coisas que eu quero quebrar. Acho que esse é um dos objetivos que eu tenho com esse vídeo. Sei lá, acho que um outro ponto que eu posso trazer a partir disso é... Eu tava apagando agora as coisas no meu celular pra conseguir liberar um pouco de memória e finalizar esse vídeo. Mas, nossa, eu tenho tanto aplicativo que eu fiz em 2025, eu não fiz nada com eles. Eu não postei, eles não estão no test flight, não estão na web, não estão... Sabe?
Não sei, eu acho triste isso, porque o papo que eu tava falando antes sobre legado, sobre efetivamente deixar alguma coisa ao mundo, eu sei que eu vou deixar alguma coisa ao mundo, é inevitável que eu deixe, sabe? Mas eu tenho uma certa noção do que eu quero deixar pro mundo. Eu quero, sei lá, escrever um artigo que seja, postar um aplicativo, postar esse vídeo. E eu acho que isso é parte de uma trajetória que eu tenho de seguir pra alcançar o meu objetivo na minha visão. Num sentido em que... Como posso dizer isso? Se eu não... Quem tem boca vai a Roma, sabe? Que... Poxa, eu tenho tudo que é necessário pra alcançar o que eu quero. Eu tenho uma casa absurda que eu posso trabalhar dia e noite. Eu tenho uma namorada e uma família que me apoiam, tipo... Health worth. Eu tenho... Porra, eu tenho hardware que eu posso usar pra programar muito bem. Eu tenho... Sabe? E eu não quero deixar essas oportunidades acabarem caindo pelas minhas mãos. Eu sinto, tipo, como se eu estivesse segurando areia na minha mão e eu tô abrindo os dedos. E eu penso, mas eu quero guardar essa areia, sei lá, fazer uma ampulheta. Só que eu não fecho os dedos, sabe? E eu não sei por que eu não fecho os dedos nesse exemplo da areia metafórica. Não sei, uma falta de autoconfiança, vergonha, medo de... Ai, sei lá, se eu segurar a areia eu vou me machucar, vai ter uma lacraia na areia. Enfim, eu não sei o que eu tô falando. Eu terminei de lavar minha louça. Eu não vou nem pensar, na verdade, se eu posto ou não esse vídeo. Tem agora, tipo, 3 chunks de vídeos que estão separados agora por conta do meu armazenamento no celular. Acho que eu só vou colocar isso no YouTube. Tem mais coisas que eu quero fazer. Eu quero, não necessariamente no sentido de postar coisa pra ser influencer, mas postar coisas pra eu mesmo ver e pensar, caralho, eu existo, sabe? Publicar projetos. Não sei, eu acho que num sentido meio estranho, essa conversa foi meio que uma conversa comigo mesmo. Agora que eu tô olhando pra câmera de selfie, eu consigo me ver um pouco melhor e, tipo, acho que aceitar isso um pouco melhor também. É me expor um pouco mais, é realmente correr atrás do que eu quero, né? Se eu tenho um objetivo de no final do ano... Enfim, eu tenho meus objetivos. Eu não sei se eu gosto de ficar falando tão alto, porque eu acredito que isso acaba trazendo um pouco de má sorte sobre, sabe? Mas eu quero criar meu produto, eu quero tentar uma startup, eu quero ser promovido no meu trabalho, eu quero conhecer gente no mundo inteiro, eu quero viajar, eu quero construir uma família, sabe? Tipo, e se eu não tomar meus passos, se eu não tomar os passos necessários pra chegar nesse objetivo, eu nunca vou chegar a ele. Se eu ficar só parado esperando que a vida venha até mim, eu só vou ficar parado, sabe? Enfim, eu acho que é isso. Se alguém vir esse vídeo... Valeu, é nóis. Sei lá, deixa um comentário, se inscreve. Eu não sei se é igual youtuber ou influencer. Enfim, tchau.